Pois é, desafio de 180 dias e vim aqui honestamente falar sobre ele. O que eu achei, o que eu penso e as dificuldades, né? Para aqueles que conhecem esse desafio e já conheceram ou ouviram falar, eu trouxe aqui no canal aquele desafio dos 180 dias, né, para você mudar a sua vida. E eu posso dizer que tive uma experiência não muito boa, né? Infelizmente eu não pude executá-la da melhor maneira possível, porque nesse meio tempo acabou me surgindo uma oportunidade de um segundo emprego, né? Então, para quem ainda não sabe, hoje eu estou trabalhando em 2 lugares diferentes, né? Estou trabalhando em um dia em um hospital, né? 12 horas, e no dia seguinte em outro. E para mim ficou quase que inviável fazer esse desafio. Eu tive que optar entre querer continuar a fazer esse desafio ou ter saúde mental. Porque infelizmente acontece muito de você começar a pilhar tanto com relação a isso, de eu tenho que ser produtivo a todo momento, que a partir do momento que você não é produtivo, você se sente uma porcaria. E infelizmente essa ideia de produtividade, né, ela acaba sendo um pouco meio tóxica, né? E a gente tem que ter esse cuidado em relação à produtividade em ser eficiente. Hoje, por exemplo, eu me vejo numa posição onde eu tenho que ser eficiente e não totalmente produtivo, né? Que nem muitas pessoas vêm colocando aí, né? Que seja produtivo o tempo inteiro, né? E não é bem assim as coisas, né? A minha rotina era um pouco corrida, então esse desafio não conseguiu ali adentrar a minha vida, né? Eu não consegui colocar ele na minha vida trabalhando em 2 lugares, né? 12 horas seguidas, e fora que eu tenho uma família, eu tenho minha esposa, tenho minha casa, tenho minha filhota, né? Tenho minha pequenininha, e também tem um cachorrinho aqui que tá acompanhando o vídeo, né, Neguinha? Tá dando um joia aqui pra gente, né? Tá sempre nos vídeos me acompanhando. E assim, eu percebi muito essa diferença de ser produtivo, né? Ou seja, a produção eficiente, né? Do ser eficiente. Isso daí sim é o que tá pautando a minha vida, né? Então, por exemplo, eu tô trazendo na minha vida agora, né? Isso é um relato pessoal meu, ao invés desse desafio aí, né? Que pra mim já deu, não dá pra fazer mais. Eu prefiro, enquanto eu estiver em 2 serviços, ser eficiente no meu dia a dia e me programar para aquilo que eu tenho que fazer. Então, o que tá me ajudando muito, cara, é uma agenda. Eu vou até mostrar aqui pra vocês. Ai, ai. Pois é. Uma agenda. Aproveitei para mudar até de cenário. Enfim, o que vem organizando a minha rotina é isso agora. Eu geralmente tento postar agora tento colocar agora nessa minha agenda, né? Basicamente todo o meu dia a dia, né? Então, por exemplo, a diferença de você ter aquele desafio e você ter uma agenda, tá todo ao contrário aqui, uma agenda é justamente o que? Você se programar para aquilo que você vai fazer. Então, naquele desafio de 180 dias, a ideia era o quê? Era ser o máximo de produtivo possível, né? Então era academia o tempo inteiro, era leitura o tempo inteiro, acabar com um tanto de livros em tantos tempos, em tantas páginas por dia, dormir não sei quantas horas por dia e tomar banho gelado. E, cara, não, isso daí pra mim não funcionou. Até porque o desafio em si, pra mim, ele não rolou pela situação dos 2 serviços agora, né? Então acabou que meu tempo sendo direcionado para outras coisas talvez mais importantes, né, nesse momento. Então, o que eu tenho que fazer hoje é me organizar para que eu possa estar trazendo e sendo cada vez mais eficiente no meu dia a dia, né? Então eu não tenho muito tempo para ficar, por exemplo, no celular boiando, né, ou para fazer qualquer outra coisa que não seja ser eficiente naquilo que eu tenho que ser feito, né? Então aqui com essa agenda eu consigo, por exemplo, colocar algumas folgas que eu tenho da enfermagem, né? Me organizar para que eu possa estar colocando atividades naquele dia, né? Para que eu possa estar lendo naquele dia, que eu possa estar usando esse tempo livre para ser um pouco mais eficiente ou para até mesmo agregar mais valor naquele dia que eu tenho. Então, um exemplo mais prático, né,
Nos dias que eu trabalho, eu coloco geralmente o hospital que eu estou e o setor que eu vou estar atuando. Então, tem dias que, por exemplo, eu vou estar em centro cirúrgico, tem dias que eu vou estar no pronto-socorro, tem dias que eu vou para uma internação, e isso é no hospital, né, variando de rotina de um para outro. Então, esse bloco de 12 horas, que é a minha carga horária, eu tenho aquilo ali para fazer, né, são 12 horas fazendo aquilo. Então, antes disso, eu tenho que me programar o quê? Antes de entrar no hospital, eu procuro colocar alguma atividade física, né? Veio dando muito certo isso. Então eu acordo X horário, faço uma atividade de 30, 40 minutos, né, vou para casa, tomo um banho, tomo café e parto para pegar o plantão no hospital, certo? Feito isso, é 12 horas, né? Então o meu bloco de atividades vai ser só após isso. Então, para que eu não chegue em casa e fique, tá, o que eu vou fazer agora? Eu já olho ali o que eu tenho para fazer, né? Então, o meu bloco de horários, eles começam no horário X, após o hospital, depois das 12 horas, né? Então, me organizo para que eu possa dar continuidade na graduação que eu estou fazendo, né? Para poder estudar. Eu estudo X horário e após isso eu vou fazer alguma outra coisa, que nem vou tentar dar uma distraída, uma relaxada e passar um tempo com a minha família também, porque isso também é muito importante, né? Se você não tem esse tempo aí, se você não está conseguindo fazer isso, cuidado, né? Tanto com a sua família quanto da sua saúde mental, né? E o que me dá energia para isso, que me dá forças, é a minha família, né? Minha esposa, minha filhota, são o gás necessário para que eu possa estar conquistando esses objetivos, né? Almejando eles e concluindo eles. Então não é fácil você ter 12 horas de serviço, né? Antes das 12 horas, você ter uma atividade física, 12 horas de plantão e mais outras atividades por fora do teu horário das 12 horas. E para quem, né, sabe, hospital é uma correria, né? E eu não posso deixar de fazer isso, porque eu tenho uma graduação, eu tenho as minhas atividades também, que é o quê? Minhas leituras, são coisas que eu tenho que se fazer com a minha família, né? Às vezes é uma atividade, estar um tempo com a minha filha. Então tudo isso acaba entrando também na minha agenda para que eu não esqueça que a partir daquele horário é um tempo livre para que eu possa fazer qualquer outra coisa. Então é o tempo também, né, que eu tenho para assistir com a minha esposa no YouTube, para assistir um streaming, para fazer qualquer outra coisa, para dar uma saída, né, e para poder ir na igreja, por exemplo, né, ou fazer alguma outra coisa, alguma atividade. E isso é o que veio me ajudando, porque a ideia dos 180 dias é produzir, é a produção o tempo inteiro. E se você não toma cuidado, você esgota mentalmente, né? Porque a todo momento você está se cobrando. E acontece de ter dias que você não vai conseguir ser 100% produtivo, mesmo com uma agenda. Então ela te norteia. É a mesma coisa que eu faço. Um dia anterior, eu me programo para que eu possa colocar minhas atividades do dia a dia, né, no cotidiano, para que eu vá no dia seguinte, eu já acorde, beleza, é isso que eu vou fazer. Eu já nem penso, então é obrigação de eu ir lá e fazer. Agora, quando você tem aquela ideia dos 180 dias de produzir a qualquer maneira, qualquer custo, né, fica difícil, né? Vai servir para algum tipo de pessoa, não estou dizendo que ela é ruim em todos os aspectos, né? Talvez para algum tipo de pessoa seja melhor do que para outro, né? Mas para mim, que é uma pessoa mais metódica, fica difícil, né? Eu prefiro olhar na minha agendinha, me organizar, ter os dias ali que eu não vou fazer muita coisa, vai ter dias que eu vou simplesmente pegar e ficar de boa com tudo, né? Vou abrir mão do que eu tenho que fazer, vai ser um dia do lixo extremo, né? Que não é dia de produzir, é dia de recarregar. Isso também é importante para que você possa ter uma qualidade de vida melhor, né? E qualidade mental também, né? E eu vejo que se eu continuasse nesse esquema de 180 dias para produzir, cara, ia ser complicadinho, né? A cabeça ia esgotar, tendo em vista, né, correria e as cobranças que eu tenho no hospital no decorrer das semanas e dos plantões, né? Então fica a dica, eu acho que para cada pessoa funciona de uma forma, né? O meu, por exemplo, eu prefiro a agenda e também devido aos momentos, né, ao decorrer do dia, quando surge uma ideia de um conteúdo, alguma ideia de alguma coisa, né, alguma sugestão, alguma coisa que me falaram de importante, né, no plantão,
ou algum evento inusitado que apareça na agenda, eu vou lá, anoto no meu bloco de notas, né, do celular ou no Note eu mesmo, e chegando em casa na primeira oportunidade, eu vejo os dias que eu tenho disponível aqui para encaixar na minha agenda. Então isso é o que veio me dando uma grande clareza mental. Eu tiro tudo que está aqui sendo pensado, produzido, né, analisando, né, forçando para que não esqueça, eu tiro e coloco no papel. Então você abre espaço para tudo isso acontecer, né? E de uma certa forma alivia um pouco seus pensamentos, né? Isso é muito importante nos dias de hoje, né? Então não é só produção, né? Você também tem que ter um momento para recarregar, né? E outra coisa que é fazer coisas que você gosta também, né? Produzir é isso, né? Você ser eficiente é isso, é você estar bem, estar pleno para você dar o máximo de si. Isso é muito importante também. Beleza? Então, só recapitulando, né? Não é que seja ruim, né, esse desafio de 180 dias, mas como eu falei, para o meu perfil não se encaixa, não se encaixou por N coisas que surgiram no meio do caminho, doenças, né? Questão de situação familiar, né? Minha filha não esteve bem no decorrer do tempo, tive a situação do outro emprego, então foi muito complicado de manter tudo isso. Mas agora a gente vai se reorganizando, uma agendinha aí de 29, 30 reais aí, que dá para você fazer muita coisa bacana e se organizar e ver que sim, dá para você colocar tudo que você tem, né, que você pensa na sua agenda e se organizar e ter uma cabeça muito mais organizada para isso. Para mim funciona a agenda, pode ser que para você funcione o Notion ou bloco de notas, fica a critério, cada um com as suas maneiras, né, cada um com as suas loucuras. No meu caso, por ser mais metódico, eu prefiro uma agendinha que com certeza vai me dar mais resultados e tirar, né, o melhor e trazer a paz, né, e clareza mental que a gente tanto precisa. E é isso, a gente vai trazendo mais vídeos aí no decorrer dos dias, né, vamos tentar voltar com mais frequências e trazer mais dicas aí e mostrar um pouquinho, né, do documentário que eu vim fazendo aqui no YouTube e tentar trazer essas rotinas e dicas para que possam também facilitar o seu dia a dia, a sua vivência, né, e a sua experiência aqui dentro da plataforma, né, de alguma forma ou de outra. Grande abraço, espero que tenham gostado. Se gostou, se inscreva aqui no canal, deixe um curtir, comente aqui embaixo e até a próxima. Fui!